A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar aqui a palavra do Senhor com os irmãos. Palavra essa que está aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 1, né? Paulo, servo do Deus Altíssimo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escreveu esta carta orientando e direcionando a igreja, né, acerca de algumas questões, né? A carta de Paulo aos Coríntios aborda ali algumas questões que estavam acontecendo na igreja que precisavam ser avaliado pela igreja, né? O comportamento dos crentes não era nada legal, não era nada cristocêntrico, né? E Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, né? Eram manifestos nessa igreja. Porém, também todos os problemas também eram manifestos também nessa igreja, né? Eu costumo dizer que a igreja de Coríntios é a caricatura da igreja de hoje, né? A igreja de Coríntios, ela é uma foto, é uma imagem da igreja de hoje, na verdade é essa. Por quê? Porque a igreja de hoje também tem todos os problemas que a igreja de Coríntios tinha, pode ter certeza, né? Há muitos problemas que precisam ser abordados e ser chamados a atenção. Infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, né? A gente não vê pregadores, né, dispostos, né, a pregar o evangelho bíblico, né? O evangelho que exorta, o evangelho que corrige, o evangelho que doutrina e que direciona. O que se vê muito hoje eis que eu tenho uma palavra para você, Deus manda dizer para você. Isso está infestado aí no meio da internet. Você vê no Facebook, o tempo todo você abre e tem um camarada lá apontando o dedo para você, dizendo que tem uma palavra para você. Ou então o pessoal coloca um monte de dinheiro lá, dizendo que Deus tem bênção lá e você tem que dar um amém. Aí um monte de gente coloca um amém lá. É uma maravilha, né? É Deus. Essas pessoas são muito corajosas, já falei isso algumas vezes aqui. As pessoas são muito corajosas, ficam falando em nome de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Você vai lá no Velho Testamento, a punição para os falsos profetas era a morte. Era a morte. E Deus pune aqueles que não falam, né? Que mentem, né? Falam coisas que Deus não mandou falar. Né? Isso é heresia terrível, isso é falta de temor, isso é muito perigoso. Tem muita gente brincando aí com a palavra de Deus, né? Eis que o Senhor manda te dizer, eu vou entregar profecia para você, rajada de língua para tudo quanto é. Isso na internet ao vivo, o camarada entregando, olhando os nomezinhos lá, ó. Maria, Deus está me revelando aqui, João, Deus está... O pessoal brincando. Cuidado, hein? Cuidado, isso pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabia disso? Pelo menos eu entendo assim. Você está imputando a Deus algo que Deus não mandou dizer. Você pode estar sendo um instrumento de Satanás. É o diabo falando por você e dizendo que é Deus. Né? Lá em Marcos foi o contrário, né? Lembra na passagem lá que Jesus chega a dizer, ó, todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo esses pecados é imperdoável. Eles imputaram o quê? A ação do Espírito Santo a Satanás. Não, ele expulsa aí em nome de Beelzebul. E vocês aí, né, que estão falando aí coisas que Deus não mandou dizer. É só bem interessante que vocês só entregam bênção, né? É só bênção, uma maravilha. Esse evangelho que vocês estão pregando aí na internet, aí muitos estão pregando aí, esse evangelho é diferente do evangelho que Cristo pregou. Enquanto Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Enquanto Jesus falou que passaremos por lutas, por dificuldades, vocês é bênção para lá, é bênção para cá, é chave para lá, é chave para cá, é cura para lá, cura para cá. Vocês cuidado, viu? Que a mão de Deus há de pesar sobre a vida de vocês. Então vão se converter dos seus maus caminhos, tá? Porque Deus é misericordioso, Ele ainda pode te perdoar, ainda há salvação para você, viu, herege? Você que anda aí botando vídeos na internet aí dizendo que o Senhor mandou falar. Tá? Profetizando, tá bom? Não abre teu olho não. Olha aqui, ó. 1 de Coríntios, capítulo 1. Paulo começa, né, dizendo aqui para o povo, se apresentando. E ele elogia, interessante que Paulo fala, ó, no versículo 8, ó. Ele falando para a igreja, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele em Cristo Jesus.
pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isso é, em todas as palavras, em todo conhecimento. A igreja de Corinto era uma igreja, né, próspera espiritualmente. E muita carnalidade também. Versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante que Paulo ele inicia dizendo, confirmando, né, falando para os crentes aqui, ó, vocês foram agraciados com todos os dons, vocês são servos, né, reconhecendo que é a igreja. Ele está falando aqui para a igreja, né, para a igreja. Ele elogia, né, no versículo 9 ele diz, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão. Aí ele começa, aí já dá a entradazinha, né? Paulo era de uma espiritualidade tremenda, né? Uma sabedoria para exortar, para doutrinar a igreja tremenda. Aí ele já entra aqui onde ele está querendo exortar a igreja, né? Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seus filhos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, a partir do versículo 10, ele começa a chamar a atenção de uma divisão terrível que estava acontecendo na igreja. E acontece isso muito hoje, né? Tem crente que não fala com crente que é de outra denominação, né? Não só cumprimenta pessoas que se identificam com elas e assim por diante. Então, uma divisão muito grande, pastores de igreja tal não fala com o pastor de igreja X, né? É um amor danado em cima do púlpito, mas fora do púlpito na prática mesmo isso não acontece, né? É só de púlpito, é só dentro da igreja. Fora da igreja, esta comunhão não existe entre a maioria dos irmãos, infelizmente. E às vezes até irmãos da própria igreja, da própria denominação, não tem essa união toda. É uma desunião terrível, é um falando mal do outro, a gente querendo ser melhor do que o outro, né? Trazendo um monte de dificuldade para a igreja. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios. Veja só o que Paulo diz aqui no versículo 10 do capítulo 1 de 1 de Coríntios. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também o da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz, eu gosto muito desse versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí eu aqui dei uma passeada aqui na Bíblia, quando chegou em Filipenses, eu achei um versículo interessante também, que tem tudo a ver com o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, a questão da divisão. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano. E dentro da igreja existe muito isso, irmãos. Eu gosto da pregação do pastor X, então, ele é meu ídolo. Aí é o outro pastor, não, é o fulano. Eu gosto que o irmão fulano pregue, ou Beltrano. Gente, quando alguém estiver pregando a palavra, a tua avaliação tem que ser de comparação do que o cara está falando, se é bíblico ou não. Não é se o cara fala bem, se o cara tem eloquência no falar, se o cara grita alto, se o cara tem uma voz mais entonada, se o cara gagueja. Não, você tem que avaliar se o cara está pregando a palavra, se ele está fazendo a exposição correta das Escrituras. É essa avaliação que nós devemos fazer. Não é se gostamos ou não gostamos da pessoa, não.
Porque quando a pessoa sobe no púlpito para pregar, ele está sendo, ele tem que ser, né, um instrumento de Deus falando à igreja. Então você não pode julgar a pregação da pessoa simplesmente porque eu não gosto dele, porque ele fala assim ou ele fala assado. Não, você tem que avaliar pelo que ele está pregando. É assim que os bereanos faziam. É comparar as escrituras, ver se o cara está pregando a heresia ou não. Se estiver pregando a heresia, aí você pode chamar a atenção. Você pode dizer abertamente, pode chamar ele, até dizer, meu irmão, o que você está pregando isso aí? A Bíblia não está falando isso aqui não. Entendeu? Independente de ser pastor, seja lá quem for. Seja lá quem for. Estiver pregando heresia, você como serva do Senhor, você tem obrigação, você tem dever de fazer isso. De chamar a atenção porque ele está pregando heresia. Né? E Paulo vai dizer, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós prega um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. Paulo vai chamar de maldito. Ele é mais enfático ainda. Aí em Filipenses, colaborando aqui com o texto de 1 de Coríntios, acerca dessa divisão que não deveria acontecer na igreja, né? Mas o que Deus espera de nós? Olha o que Paulo escreve aos Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, ele começa assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo. A igreja sofre muito, porque muitas das vezes nós queremos agir de acordo com a nossa natureza. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nós precisamos buscar comunhão. A igreja está precisando... Nós estamos vivendo uma fase, meus irmãos, que a igreja precisa de comunhão. Mas é uma comunhão verdadeira, não é uma comunhão hipócrita, não. Tem muita gente hipócrita, pelo amor de Deus. Seja transparente, seja verdadeiro. Se for para exortar, exorte com mansidão, com amor, né? E também com domínio próprio. Às vezes nós queremos nos irar, né, diante de um problema, isso aí faz parte, mas nós temos que nos controlar. Nós, como servos do Senhor, nós temos que controlar o nosso temperamento. Mas não podemos permitir divisão no meio da igreja. Há uma divisão muito grande no meio do povo de Deus. O que está faltando no povo de Deus é mais união, confraternização, né? Consciência de que somos os menores, consciência de que todos nós somos iguais, conscientes de que a hierarquia de Deus ela está na horizontal e não na vertical. Para Deus todos nós somos iguais. O que vai diferenciar é que Deus chama uns para fazer uma coisa e chama outros para fazer outras coisas, e Deus vai capacitando cada um dentro da sua área. E aquilo que Deus colocar na tua mão, você faça. Faça com amor, faça com dedicação. Mas nós precisamos buscar a comunhão. Tem muita igreja sofrendo porque a comunhão está passando longe. Está passando longe no meio da igreja. É uma divisão danada. É grupinho de gente que tem mais dinheiro na igreja. É grupinho de gente de quem é mais intelectual na igreja. É grupinho na igreja de quem tem uma casa melhor. É grupinho para tudo. É muito grupinho. É grupinho de lá, é grupinho de cá. Entendeu? Não há um ajuntamento na igreja. Todas as pessoas. Na igreja nós temos pessoas de todos os níveis sociais. Pessoas humildes que moram às vezes num barraquinho. Pessoas que moram numa casa já melhor. Pessoas que têm uma estabilidade melhor. Outras que são bem pobres. O que a Bíblia fala? Aquele que tem, ajude quem não tem. Ajude aquele irmão que está passando necessidade. Aquele irmão que está desempregado. Vai lá, faça uma visita. Observe, né? Peça o Espírito Santo para te direcionar. Se o irmão estiver precisando, né, uma conta de luz, uma cesta básica, comprar um gás, ajude, porque Deus te abençoa para isso, para você abençoar outras pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te recompensar. Ninguém precisa saber do que você está fazendo, não. Você precisa ter essa comunhão com o irmão. Agora, as pessoas estão indo, né? Infelizmente, tem pessoas que vão para a casa dos irmãos para depois ficar falando mal. Se você chegou lá e encontrou alguma coisa errada, ore por ele. Se você tiver que chamar a atenção, de exortá-lo, faça isso em particular, chame ele.
Se você tem autoridade, se você vive, agora você precisa viver, viu? Você precisa viver o evangelho que você prega, para você fazer isso. Se você tem essa autoridade, você vive, vá lá, chame ele no particular, converse com ele, exorte ele, chame a atenção se for preciso. Mas não sai por aí espalhando, e fulano é isso e aquilo, porque ó, a Bíblia diz, ó, cuidado, vigiai, aquele que está de pé, cuide-se para que você não caia. Nós precisamos buscar comunhão na igreja. A igreja precisa de comunhão, agora mais do que nunca. A igreja precisa se unir. Mas não é se unir de uma forma hipócrita, não. Não é só de púlpito, não. Não é só dando dentro da igreja, meu irmão, entre nós há uma aliança. Mas ninguém se comunica. Você faz um aniversário na tua casa, você convida aqueles irmãos. Sabe o que você tem que fazer, meus irmãos? Isso é para mim também. Sabe o que nós temos que fazer? Por exemplo, se eu for fazer um churrasco na minha casa, eu tenho que procurar aqueles irmãos, alguns irmãos. É claro que você vai convidar as pessoas que são íntimas de você também, mas procure também ver aquelas pessoas que você nunca falou na igreja, mas você sabe que é membro da igreja. Fala, irmão, eu gostaria que você fosse na minha casa. É uma maneira de você se aproximar dessa pessoa também, para não ficar só grupinhos da igreja. Isso é terrível. Eu já sofri isso dentro da igreja, eu tenho certeza que talvez você também tenha sofrido, né? Você não se sentir um peixe fora d'água dentro da igreja. Mas por isso, é muito grupinho, é grupinho formado, entendeu? E os pastores também têm que tomar muito cuidado, têm que vigiar. Porque às vezes faz um ciclo de amizade, é só um grupinho que faz parte dele, é só aquele grupinho. Né? Ah, e os irmãos problemáticos? Esses irmãos problemáticos a gente tem que trazer para perto da gente. Para tentar incentivar ele, para que ele mude, para que ele melhore o seu comportamento. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Né? Tem um livro muito interessante, que o título do livro é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Na igreja não tem ninguém perfeito. O que nós precisamos é buscar comunhão. Se nós colocarmos em prática aqui as palavras de Paulo, dizendo aqui, ó, Cristo, acaso foi eu, Paulo vai dizer, foi eu que morri, foi eu que me sacrifiquei, foi eu que fui para a cruz? Não, foi Cristo. Então que conversa é essa? Vamos dizer que é de Paulo, é de Apolo, e aí começa aquela confusão. Uns se achando melhores do que o outro. Acontece muito isso. E essa palavra de Paulo aos Filipenses, versículo 3, aqui só para finalizar, é muito forte. Ele vai dizer assim, ó, nada façais por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. É essa palavra aqui, ó, foi Jesus falou para os apóstolos. Né? Quem sentará à esquerda ou à direita? O menor será exaltado no reino dos céus. É humildade. Mas volto a falar, não pode ser humildade só de púlpito, não pode ser humildade só de falácia, não pode ser humildade só de pregação, não. Tem que ser no dia a dia, tem que ser na prática. Lembre-se, Deus conhece o seu e o meu coração. E a Deus ninguém engana. Fique na paz, tenha um bom dia em nome de Jesus. E que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê condição para vivermos um evangelho de confraternização, um evangelho de união, um evangelho que venha a somar, integrar a igreja, que venha a unir o povo de Deus, que possamos viver esse evangelho, que possamos verdadeiramente incentivar a quem está perto de nós a fazer a mesma coisa. Mas é necessário que eu e você, que nós sejamos o quê? Exemplo. E para a gente cobrar da igreja, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos viver. Ninguém é perfeito, mas nós estamos aí na caminhada, né? Cada dia mais, fortificando o velho homem e nos revestindo de um novo homem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique na paz.